Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro. Então hoje vamos ter nossa aula sobre fazendo exercícios dos princípios de estatística que tínhamos falado na nossa aula passada. Então estou colocando aqui alguns exemplos para a gente fazer o passo a passo desses exemplos, como normalmente a gente sempre faz. Tá, pessoal, dos nossos exercícios aqui na nossa disciplina de Química Analítica Orgânica. Então, no primeiro exemplo que a gente colocou, que está também nos seus slides, e no caso, né, considere o caso de um operador que aferiu, no caso, o volume de um líquido em uma bureta, tá? Como 24,5 ml. Quando o valor exato, no caso, é de 25 ml, que normalmente a quantidade total das buretas tem de 25, 50 e 100. Então, só que esse operador mediu 24,5 ml. Então, aí que nos pede? Aí nos pede determine o erro absoluto e o erro relativo percentual cometido pelo operador, ou seja, em porcentagem, né, na verdade. Nos pede que então vamos no passo a passo. O passo a passo, primeiro a gente tem que, no caso, encontrar esse erro absoluto e o erro relativo. Para isso, necessitamos lembrar as fórmulas. No caso, pessoal, as fórmulas. Muito importante isso, as fórmulas. Então, lembrando, né, que o erro absoluto é, no caso, o valor medido menos o valor exato. Isso vai nos dar do erro absoluto. O valor que mediu o operador foi 24,50 ml, menos o valor exato, que é aquele que a bureta nos dá, ou qualquer instrumento de medição, né? 25 ml. Isso nos deu o quê? Um valor de 0,50 ou 5 desse erro absoluto, no caso. Agora temos a fórmula do erro relativo. Esse erro relativo, no caso, ele vai ser dado através do valor medido menos o valor exato. Praticamente a fórmula do erro, no caso, absoluto, né? Partido dividido o valor exato vezes 100%. Já que não está, lembra, estava falando no final da questão, ver como essa quantidade, no caso, em percentual, né? 100%. Aí nós colocamos os dados, 24,50 menos 25, partido 25, o valor exato, vezes 100. Isso nos deu, no caso, essa quantidade aqui mostrando, né? Nos deu essa quantidade, 0,5, né? Já sabíamos, partido 25 vezes 100, né? Tudo isso nos deu um erro absoluto de 2%. Então, o erro relativo foi 0,5 e o erro absoluto foi de 2%. Tá, pessoal? Mas o que significa isso no final de contas? No caso, esse erro absoluto e o erro relativo correspondem, no caso, à porcentagem, mais que tudo, o relativo à porcentagem de erro, para ver se essa medida, esse valor que a gente conseguiu, ele está dentro de um valor aceitável. Nesse caso, como é 2%, não foi muito no caso, mas isso assim é um valor que foi medido. Se fossem vários e tivessem essas diferenças, aí já não seria muito bom ter esse valor de 2%. Teria que ser bem menos que 0,5% no mínimo. Beleza, pessoal? Então, eu vou passar para o próximo exercício. Pessoal, já este exercício, o anterior que tínhamos visto de erro absoluto e erro relativo, eles estão envolvidos mais que tudo com a confiabilidade dos resultados, como nós tínhamos falado, né? Agora a gente vai ver esse exemplo mais relacionado com estimativas de precisão. E aí que a gente fala, né, desse exemplo muito característico, que nos fala o seguinte: considere o caso de uma análise volumétrica, né, que nós já fizemos, para determinar determinação de um ácido em uma solução. Foram feitos 5 testes. No caso,
por um operador que resultaram nas seguintes medidas de volume de hidróxido de sódio, uma base, apresentadas no seguinte rol, ou seja, né, como foram feitas, né? Então, o rol apresenta que 22,52, 22,48, 22,49, 22,53 e 22,49 ml. Aí nos pede que calcule os resultados da seguinte análise. Então, nos pede que a média, a mediana, os desvios médios de cada elemento, os desvios padrão e a amplitude. Tá? Para fazer isso, vamos iniciar primeiro com o mais importante que você tem que observar aqui. Primeiro, ordenar, se organizar no caso, esse nosso rol, né? Essas medições que foram feitas, organizadas em ordem crescente. Tá? Isso aqui é muito importante, porque senão você não vai conseguir desenvolver corretamente, já que muitos dados nos pedem essa ordem. Tá? Então, aí organizamos. No caso, 22,48 menor, 22,49, outra vez repetido, tem que colocar, mesmo estando repetidos, tem que serem colocados, 22,49, 22,52, 22,53. No caso, então, são 5 testes que foram feitos. Aí, no primeiro que nos fala é calcule a média. Né? Para calcular essa média, como você pode observar aqui, tem que usar primeiro a fórmula, que não é nada mais aquilo que vocês já conhecem, que é uma somatória de todas as medidas ou todos os dados presentes desse rol e dividido entre o número de vezes que foram feitas essas medidas. No caso, foram 5 medidas vezes 5. Então, aí normalmente nós colocamos aqui, né, o valor de x e a linha, que significa média, e a somatória de todos os dados conforme você observa. Aí isso vai nos dar um final de que? De 22,502. Só que lembra que a gente tem que colocar em notação conforme o número de valores que estão sendo. Então, a gente está trabalhando com 2 casas decimais, então a gente tem que trabalhar com 2 casas decimais. Só que vai nos dar um valor da média de 22,50, que é a média dos resultados. Então, o primeiro dado foi obtido. Vamos para o próximo, que seria calcula a mediana. O que é a mediana? A mediana é um valor médio. Normalmente o valor central de todos os dados ou das medições que foram feitas, né? Lembra desse rol que temos aqui, né? Então são 5. Então a mediana é o valor do elemento central, ou seja, a mediana do resultado da análise seria qual? Se você observa 1, 2, 3, 4, 5, então o valor central, que seria 22,49 ml, que esse seria, no caso, o valor da mediana. Aqui agora vamos a calcular os desvios médios. Lembra que os desvios médios, eles têm essa fórmula que estou mostrando aqui, que consiste o valor de cada elemento do rol presente menos a média, menos a média dos dados. Nós já temos a média, sabemos a média, então vamos fazer de cada um dos dados, porque nos pede de cada elemento. Então, no primeiro, a gente utiliza o primeiro valor, que é 22,48, menos a média. Do segundo valor, né, 22,49. Ah, mas o professor está repetindo novamente, a gente faz? Sim, tem que fazer, porque são medições, pessoal, tá? Aí tem 22,52, 22,53. Tudo isso nos está dando o quê? Os desvios médios de cada elemento. Então, são os desvios médios de cada elemento. E assim se obtém isso. Que normalmente o aproximamento entre cada, no caso, elemento que tem, né? Ou seja, entre 22,48 e a média, quanto vai ter? Menos 0,02, né? Então, estão todos quase bem próximos um do outro. Beleza, pessoal? Então, agora nos pede calcular a variância. Essa variância tem essa fórmula que estamos observando aqui. Observa, né? Ao quadrado, somatória, no caso, vezes o valor, os valores, no caso, observados menos a média, que isso seria o desvio médio, né? Bem parecido, só que é o quadrado,
dividido o número de amostras que foram trabalhadas. Então tipo, é a somatória de tudo que a gente fez aqui, né? Ao quadrado de cada um dos dados. Se você se põe a observar com a fórmula que nós fizemos aqui, você vai observar o seguinte. Observa ali para você ver. Desvio, né? A variância. Aí, você vai observar que tem o quê? O quadrado do valor, do primeiro valor menos a média, mais do segundo valor menos a média, tudo ao quadrado, mais do terceiro dado menos a média ao quadrado, e todos eles, dos 5 dados, partido quanto? Dividido entre quem? Esse n, o número de amostras, entre 5. Aí esse dado vai nos dar, basicamente, esse dado, 0,00038, que a gente transforma para 3,8 vezes 10 a menos 4. Tá, pessoal? Normalmente, você pode observar na sua calculadora, né, como tínhamos falado, para você tem que saber utilizar também, essa outra coisa importante. Então você fez medido entre 5. Normalmente as calculadoras científicas já te dão o valor certinho, né, vezes 10 a menos 4. Tá, pessoal? Então com isso você está observando que está tudo certo. Beleza, agora nos pede o desvio padrão. Tudo é fórmula, galera, é só substituir os dados nessa fórmula. Pede o desvio padrão. O que é o desvio padrão? O desvio padrão é a raiz quadrada, no caso da variância. Olha, o valor da variância vai nos dar o desvio com a raiz quadrada, o desvio padrão. Então, nós já temos qual que é o desvio padrão e a gente vai fazer esse dado. Quanto que foi? 0,00038 raiz quadrada, e vai nos dar 0,19, né, no caso. Que é basicamente essa fórmula aqui, né, de uma forma. Se a gente for ver, né, no caso aqui, né, a gente tem tem que colocar a raiz, e do valor é 0,00038. Fecha e vamos para o valor. Esse nos deu 0,019. Tá? A gente fica com 9, são 3 casas decimais, como está mostrando aqui, né? 0,19 até aqui, tá, pessoal? Certinho? Tá fácil, né? Vamos lá. O que mais está nos faltando? Ela nos pede o quê? Calcule-se a amplitude. A amplitude no caso, é o caso de observar o valor máximo daquelas medições que a gente fez, daquele rol, menos o valor mínimo. Então, nós sabemos que o valor máximo é 22,53 menos 22,48. Isso nos deu um valor de 0,05. Portanto, a amplitude dos resultados da análise é de 0,05 ml. Bem, pessoal, esse aqui é outro exercício na qual a gente vai avaliar o teste Q, ou também conhecido o teste de Dickson, que nós tínhamos falado na teoria. Então, esse exemplo fala que uma amostra de cloreto de sódio foi analisada para determinação do percentual de cloreto por titulação com solução de nitrato de prata, que nos faz lembrar aquilo que nós fazemos no início, né, que é a análise gravimétrica, obtendo-se os seguintes resultados, que é o ROL, né, as medições, no caso. Temos essas medições aqui, aí nos fala, aplique o teste Q dos dados obtidos e expresse o resultado com um limite de confiança de 90%. Isso aqui faltou, pessoal, na teoria, mas eu estou encaminhando já certinho agora nos exercícios. Então, esse limite de confiança é de 90%, correspondente para uma série, um número, né, no caso de 6 observações experimentais. Então, para isso, a gente tem que lembrar também, temos umas tabelinhas que a gente fala sempre, que nos falam os dados conforme os níveis de confiança. Normalmente, a gente trabalha 90%, 95% e 99%. Nessa vez, nós vamos trabalhar com 90%. Desse que é o nível de confiabilidade dos resultados. O primeiro que você tem que fazer, como já tínhamos falado na outra vez, é primeiro organizar esse rol de forma ordem crescente. Então, os dados estão totalmente ordenados de menor
para maior, tá, pessoal? Depois você vai considerar um índice de confiança de 90%, conforme está falando no enunciado. Então, o valor do Q crítico, que você vai achar ele na tabelinha, tá? Na tabelinha, porque lembra que são 5, né? Então, na barra, você vai encontrar que esse valor tabulado, você vai ver ele no enunciado, é de 0,56, que é o que já nos fala um valor crítico expressado. Vamos ver se nossos valores eles batem isso, né? Porque temos que ter algumas considerações referente a isso, como nós tínhamos falado, se é maior ou menor, o que vai acontecer, tá? Aí vamos a calcular a ração, que para o valor mais discrepante da média, lembrando que a média, eu fui achando, se vocês acham a média, é 47,29. Aí nós utilizamos, no caso, uma formulinha assim, bem pratiquinha agora, né? Mas a gente depois vai falar um pouquinho dessa forma, que às vezes, dependendo os dados, ela vai ter que mudar um pouco, tá? Então, esse Q, no caso que o calculado, ele vai se dar entre o valor mais próximo do suspeito menos o valor suspeito. Esse, no caso, se esse valor suspeito for menor que o valor próximo suspeito, porque às vezes vão ter que mudar essas posições, tá? Isso vai depender muito daqui, a gente já vai ver. Então, dividido menos o maior valor desse rol, né? Menos o menor valor. Beleza. Então, aí o que a gente vê? 47,27, esse valor mais próximo é suspeito. Quem que primeiro o valor mais suspeito? É aquele que é mais discrepante, que ele não está bem pertinho. Se você observa aqui no rol, vamos voltar aqui, no rol tem 47,08, 47,27, 47,29, 47,31, 47,38, 47,41. De todos eles, quem que está mais longe, menos parecido? Vai ser esse. A gente pode até falar que esses dois também estão um pouquinho parecidos, mas em comparação com esse é um valor mais discrepante, tá? Então a gente vai colocar, no caso, isso. O valor mais próximo do suspeito teria 47,27 menos o valor do suspeito, 47,08, dividido entre o maior valor, que é 47,41, menos 47,08, que curiosamente é o valor discrepante. Isso aí vai nos dar 0,58. Então, isso vai nos dar esse Q calculado, que diz 0,58. E agora a gente vai calcular, vai comparar isso com o quê? Com o Q tabulado da tabelinha que a gente viu, que era 0,56. Então, vamos ter o quê? Aí vamos ver que o Q calculado, né? O teste Q calculado, o valor é 0,58, é maior que o valor tabulado, que é 0,56. E quando acontece isso, a gente tem que falar o seguinte, que esse valor que a gente fez, esse Q calculado, deve ser descartado. Por quê? Porque nunca pode acontecer isso, de o calculado ser maior que aquele da tabela. Sempre tem que ser ao contrário. Tá, pessoal? Então, esse por quê? E porque você observa também, né? Esse valor saiu muito fora do padrão. Tá, pessoal? Vamos lá para o próximo, então. Mais um falando sobre essa questão do teste Q, no qual nos fala uma amostra de urina que contém uma quantidade conhecida de marcadores para maconha é enviada para laboratórios de teste de drogas para avaliar sua capacidade de monitorar esse analito. Analito, né? Esses laboratórios relatam as seguintes concentrações, ou seja, são vários laboratórios. O laboratório 01 fala que tem 55,3 microgramas por litro, o laboratório 2, 57,8 microgramas por litro, laboratório 3, 54,4 microgramas por litro, laboratório 4, 68,1 microgramas por litro, e laboratório 5, 58,7 microgramas
por litro. Aí nos pede use o teste Q, o de Dickson, para determinar se algum desses resultados pode ser considerado um valor anômalo no nível de confiança de 95%. Ó, aqui já nos estão pedindo o nível de confiança de 95%. E aí nós já fazemos com a tabelinha que o valor tabulado, lembra o valor crítico de que tabulado na tabelinha, ele vale 0,710. Aí, pessoal, então, aqui tem os dados que eu coloquei aqui. No caso, eles já estão em ordem crescente. E aí começamos a desenvolver, fazer essa solução. O primeiro passo foi a ordem crescente, beleza. Aí os valores altos e baixos, já sabemos do grupo, são 54,0 e 68,1 microgramas por litro. O resultado de 68,1 microgramas também é o valor anômalo mais provável, porque ele está mais longe dos outros, porque está na casa dos 5, né? Dos 50, 55, 57, 58, mas o valor mais estranho é esse último. Tá? Então esse seria o que a gente vai falar, o valor suspeito que a gente vê. E o do lado seria o valor próximo suspeito, se você quer falar. Tá? Certinho? Então, vamos lá. Aí a gente sabe, né? Beleza. Então, esse valor anômalo diz que está mais longe do seu ponto de dado mais próximo, que é 58,7 microgramas, né? Quando colocamos esse na fórmula, lembra a fórmula que nós tínhamos já falado disso? Essa fórmula muda um pouco, né? Porque nós tínhamos falado no exercício anterior que isso pode mudar. Por quê? Porque a gente nunca pode ter um teste de Q, ou de Dickson, né? Desse teste Q, calculado principalmente com números negativos. Não pode ser. Tem que ser positivo. Então, no caso, como o valor suspeito, ele está, o último final, a gente coloca aqui. Então, esse XO seria o valor suspeito, menos o XN, que é o valor próximo do suspeito. Tá? Partido, dividido, maior valor, menos menor valor. Isso nos dá quanto? Observa aqui, pessoal. O valor do suspeito, que é o valor mais anômalo, que tínhamos colocado, 68,1 microgramas por litro, menos o valor próximo do suspeito, né, no caso. É só observar aqui, pessoal. Ó. Valor anômalo, menos 58,7. Se a gente teria colocar o contrário, aí muda, porque no outro exercício era aqui no início, né? Então aí muda, tem que observar bem. Então, beleza. Para dividido, maior valor, igual que suspeito, e menos 54 microgramas por litro, que é o menor valor. Isso nos deu quanto? 0,67. Esse é o Q calculado. Lembra que a gente tinha falado, então, o Q calculado é 0,67 e o Q tabulado da tabelinha é 0,71 aqui, né? Só para colocar. Então, aqui está ok. O valor do tabulado é maior que o calculado. Então, o que acontece? Isso o que significa, professor? Que nosso valor Q calculado, esse daqui, 0,67, é inferior ao valor Q tabulado. Portanto, o ponto 68,1 microgramas não pode ser considerado um bom valor, não pode ser considerado um valor anômalo no nível de confiança dado. Isso de acordo com o nível de confiança. Nesse caso foi 95%. Se a gente colocar ele para outro nível de confiança, é capaz que mude. Então, isso depende muito do valor. Tá, pessoal? Então, você percebe, né, que os exercícios são bem práticos e eles não são tão difíceis. Tá? Então, peço para vocês observarem, né, no caso dos exercícios, reverem, que a gente vai mandar uma lista de alguns exercícios parecidos, né, e isso aqui a gente resolve juntos. Beleza, pessoal? Não esqueçam de se inscrever no meu canal e assistir às aulas. Vai estar, deixa o like e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.